Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista da C. Camargo e presidente do GBOT, e estou aqui com a doutora Ana Gelati, que é oncologista clínica da PUC e da Oncoclínicas Porto Alegre, com a doutora Raquel Pio, que é oncologista clínica da Oncoclínicas Brasília, e com a doutora Tessia Reis, que é oncologista da Rede Dó Salvador, e a gente vai trazer para vocês alguns resultados da apresentação, da sessão de trabalhos orais com câncer de pulmão de células não pequenas. Eu gostaria de começar com a doutora Ana Gelati. O que você traz para a gente de interessante, Ana, aí da sessão? Então, Vlad, nessa sessão a gente teve mais dados do Bem-Mel, mais anlotinib, agora num cenário de estadio clínico 3, pacientes que receberam quimio e radioterapia, e depois, aqueles que não progrediram, recebiam ou associação de Bem-Mel mais anlotinib, ou Bem-Mel isolado, ou placebo. O que a gente viu de resultados são dados muito parecidos com o Pacific, né, em torno de 25 meses de sobrevida livre de progressão, tanto para a associação de Bem-Mel mais anlotinib, quanto para Bem-Mel isolado, e uma sobrevida menor para aqueles que receberam placebo. Então, vamos aguardar aí outros estudos. Essa droga foi bastante, demonstrou vários benefícios, né, durante essa ASCO, mas nesse estudo especificamente a gente não se surpreendeu, né? Foi muito parecido com o que a gente já sabe da nossa prática. Ficou muito parecido com o Pacífico, inclusive, né? O que é que você viu de legal nessa sessão que você pode trazer para a gente aí? Então, eu vou trazer um estudo que foi negativo, mas interessante, que a gente sempre quer saber, sobre SBRT, né? Na verdade, eles selecionaram pacientes inoperáveis por alguma questão clínica, o estadiamento 1 a 2B, mas com tamanho de tumor menor do que 7 centímetros, e esses pacientes eram inoperáveis, e foi um estudo de fase 3 que comparou a SBRT isolada com a SBRT mais atezolizumab. O atezolizumab era feito na neoadjuvância, durante a radioterapia e após, num total de 8 ciclos. E foi um estudo negativo, tanto em sobrevida livre de doença quanto em sobrevida global. Segundo estudo negativo que a gente tem nesse cenário, né? A gente já tinha tido o 678 com pembrolizumab, 867 com pembrolizumab, também com SBRT, que também não mostrou benefício, né? Então, para mim, morreu, né? Essa história. Tá bem claro, né? Tá bem claro que continua não tem papel, pelo menos não numa população não selecionada. E você, Raquel, o que é que você traz aí pra gente dessa sessão? Então, Vlad, a gente teve aí hoje a atualização então do Checkmate 816, os dados de sobrevida global para esses pacientes com 5 anos de análise, e mais uma vez o dado foi positivo, então muito interessante. Análise de 5 anos, 65% dos pacientes que fizeram nivo neoadjuvante estavam vivos, versus 55% no grupo que fez só quimioterapia, um hazard ratio de 0,7. E o estudo também trouxe um dado bem interessante para a gente relacionado à resposta patológica completa naqueles pacientes do grupo de nivo versus do grupo de químio. Mais uma vez também, tendo uma resposta em sobrevida global, cerca de 95% dos pacientes que fizeram nivo na adjuvância e tiveram resposta patológica completa estavam vivos aos 5 anos, versus 55% só dos pacientes que fizeram químio. Então é aí um estudo para adereçar e realmente comprovar para a gente, né, o benefício da neoadjuvância com químio e com nivo. E para mim eu acho que reforça bastante uma discussão que a gente vem tendo já há bastante tempo, que é qual o papel de fato da fase de manutenção pós-cirurgia, né? Os estudos, o resultado foi muito semelhante ao que a gente viu com o Keynote 671, né? Então talvez de fato a gente não precisa, a menos que a gente saiba identificar quem é aquela população que vai se beneficiar. Eu acho que na verdade a gente precisa intensificar para quem não tem resposta patológica completa, mas eu acho que a gente ainda não sabe para quem e como, né? Acho que o que a gente aguarda agora são esses estudos que randomizam para alguma intensificação, né? Por favor, tem estudos abertos no Brasil, né? Fiquem atentos para colocar os pacientes ou encaminhar os pacientes para esses estudos. Eu vou trazer para vocês, na verdade, os resultados do NeoAdaura, que foram apresentados. É um estudo de fase 3 que a gente estava também aguardando os resultados já há algum tempo, no cenário neoadjuvante para pacientes com câncer de células não pequenas com mutação clássica no EGFR, o que eles compararam fazer químio neoadjuvante versus químio mais osimertinib neoadjuvante versus osimertinib neoadjuvante. O desfecho primário do estudo era MPR, né, resposta patológica maior, e de fato eles viram a maior taxa de resposta patológica maior para quem recebeu o osimertinib, mas interessantemente não houve diferença
para quem recebeu ou não quimioterapia. A gente viu uma taxa de MPR de 26% para quem recebeu OSE e 25% para quem recebeu químio mais OSE. A taxa de resposta patológica completa foi interessantemente menor para quem recebeu quimioterapia, foi de 4% contra 9% para quem recebeu osimertinib apenas. E uma coisa que foi estranha é que só 2% dos pacientes tiveram MPR com químio e ninguém teve resposta patológica completa, que vai um pouco meio contra com os dados que a gente já tem na literatura. A despeito disso, é um dado ainda imaturo, mas quem recebeu químio com OSE teve um aumento de sobrevida livre de evento, né? A hazard ratio do braço de químio mais OSE comparado com químio foi 0,5, enquanto que para quem recebeu só osimertinib, a hazard ratio foi de 0,73. Então, apesar de a gente não ver mudança de taxa de resposta patológica, talvez tenha um impacto no controle de doença a longo prazo. A minha única dúvida, a gente discutiu, até perguntei, é para quem que a gente tem que dar frente aos resultados do LAURA e do ADAURA. Quem vai ser o paciente? Né? Quem é o paciente que a gente vai ter que dar essa estratégia, mas eu acho que talvez em casos bem selecionados, você colocou de pacientes talvez com volume um pouquinho mais doença mediastinal, que foi o que foi colocado também na apresentação, seria aquele para receber essa estratégia. Obrigado a todos pela atenção, obrigado Ana, obrigado Raquel, obrigado Tessia, e fiquem aqui para mais atualizações da ASCO 2025.